Correia, a palavra é sua, pode ser onde quiser, pode ser daí, mas Ora, desejava em primeiro lugar saudar o Ricardo Filho de ser a presença aqui também e saudar todos os presentes. A minha voz está como a da doutora Ana Albuquerque. E isso se deve ao passeio que eu dei anteontem entre a Lapa, o convento da Fraga, as terras de Ferreira, o Sr. Paulo Neto, e o vento e o sol fizeram com que isto acontecesse e a medicina ainda não conseguiu salvar tudo. Eu espero que me possam entender e que ajudado por este bocadinho de água com mel, que é aqui do Sado Plaiar, com mel é de Sarnanceiro. Doutor Carlos Mestre, eu só espero que não seja eu o único que não esteja afónico nesta polaria. Mas se quiserem eu volto para. O Sado Plaiar da geografia sentimental do Rio Ribeiro. Julgo que ouviram bem. Aqui no Ribeiro, na primavera de 1951, os 66 anos feitos, volta à sua terra, não exatamente a esse território paroquial do Carregal ou da Soltonza, que é ambos quase podemos chamar berço, mas às terras do Demo, essa pátria de mais largas fronteiras, cujos limites ele estabelece mediante essa metafórica medida do badalar do sino, talvez o barradas da Torre do Carregal, que ecoava a seus ouvidos desde o berço, nas manhãs de domingo, chamando para a missa, ou quando badalava o Senhor fora, quando ecoava na liquidez do ar das alegres manhãs de Páscoa, quando o seu cabo badalar era triste na despedida de um vizinho que cumpria seus dias, quando a verdade anunciava a tragédia de um incêndio que devorava o teto, que era abrigo de um irmão, quando preveria perigos, como o fabulado toque dos sinos da igreja do Mosteiro da Tabosa, os franceses apontando ao longe. Roteiro chama aqui a sua geografia sentimental, porque agora é a sua alma que vagabundeia por esses lugares de que talhou, com verdade suprema, o território primeiro, bárbaro e agreste das terras do Demo, onde jordaneou no estimulante tempo da sua juventude, entrecortada de ausências penosas e estranhas. Aquilo agora não faz história, diz ela João Pereira da Rosa, o respeitado diretor do século a quem dedica o livro. O que ele escreve compara-o aos paralipómenos bíblicos, os dois livros sagrados do Velho Testamento, que são também o remate dos velhos livros das crónicas do Reis e dos profetas. Aquilino regressa de longe, desses caminhos riscados na soma de todos dos seus livros, e sobe, comovido à sua serra, essa matriz identitária por si assumida e na obra revelada, sobe desde Viseu, até onde lhe é larga mais a sua indefinida fronteira, trepa para a diligência do Guilherme, e é já de olhos fechados que ouve o trepidar das patas dos cavalos, as palavras de incitamento do cocheiro por esses caminhos vagos, que corriam por caverneiros, supõe-se, ao que antes vulga. Entra em Pante, em Barrelas, já cresvado em seu tempo, Viseu, pela boca de Malhadinhas, pelo judengado nome de Vila Nova de Paiva, detém-se soltosa à sua aldeia de adolescente, que escolherá mais tarde para a rotina operosa e criativa dos meses de verão, e segue, descendo, cabeça d'alva, Senhor dos Aflitos, terras de Caria Nova e Velha, São Francisco com os eternos cheiros da Marã e as recordações de Celidónia, a fantasita e o fauno, ambos inocentes, correndo entre as poéticas ruínas de São Francisco, Arcoselos, Padre Ambrósio lembrado, a desolado de uma emenda da beira, a vila comarcando os vidros locais, tantas vezes nomeados, seguindo até alturas do Paradinho, tabuaço sobre o longe, sobre o grande Douro, onde já não desce. Aquilino, na geografia sentimental, é o guia sábio e mavioso e conta como se nós estivéssemos ouvindo as velhas histórias da sua lembrança, descreve os quadros míticos de uma cultura ancestral que marcou a identidade das aldeias montezinhas dos picotos de beira, onde nunca se perderam as vozes das divindades antigas,
onde os faunos continuaram a seduzir as filhas dos homens, onde os musgos antigos se petrificaram em pasmosos rochedos, alguns que choram ainda lágrimas de estranho sentir, como o místico penedo da Fonte Santa, onde, no solstício de verão, há quem vá tentar sarar com as águas que deles correm os seus males. Feita esta extensa e memorável travessia, Aquilino regressa e solta-se como se caçador ainda fosse por atalhos de montanha, por trilhos de almocreves e velhos cabaneiros de Alvite, e mostra-nos guia outra vez, sábio e saudoso, o ermitério antigo, o lugar da feira por onde vagueou, ou do Lódon por companheiro, os velhos cenóbios ao abandono ancorados na meia encosta, estabelecidos na planície fértil. E é na tessitura desta rede de percursos que Aquilino entra nos territórios antigos que hoje conformam as fronteiras do moderno município do Sátão. E nós lá vamos, Aquilino chamando, caminhos de pé posto iluminados pelos corridos sons da Urze, do Tojo, da Gieta, passamos poldras, trepamos carreiros e pousamos face a esse cemitério da Senhora de Penha-Vulga, ou Senhora Velha do Vulga, sítio de romaria bem mais antiga que a da Senhora da Lapa, que Aquilino conhece da Visum, e através da legenda colhida no Olimpo místico, do desaparecido manuscrito, que ele pôde, por felicidade, ter tido em suas mãos, território de indecisa fronteira, de onde a gente de águas boas, num domingo de rebentina, diz Aquilino, arrancou a Senhora Bonita e a talha especiosa do altar para a sua igreja, depois escaqueirada devotamente, e levou a telha para as pocilgas. Aquilino desce, atravessando territórios de velhas quintas, Nadainhos, Madalena, Barroca, Carvalhas, e segue depois o carreiro que corre entre alcantins perigosos, que o monge Viterbo deve ter subido quando exerceu um temporário ministério no Colégio da Lapa, e sola devagar e esse pulso de águias, onde demoram hoje a igreja do convento da Fraga, que abriga a miraculosa imagem do Senhor Santo Cristo, e as ruínas da construção conventual desventrada do seu claustro e de tantas memórias mais. Aquilino demora-se sobre a varanda do chão do convento que, diz ele, ergue-se sobre uma sapata de grosso granito, tão alcantorado que já o pátio fica sobranceiro ao voo dos andorinhões quando cruzam em alta sarabanda a veiga da outra margem. Aquilino demora-se por ali, poeta que ele é também, contemplando o chão que já foi mimoso do amplo Val de Ferreira, que as águas do verão do Rio Volga ainda tinham dificuldade em regar, mas quem ele gosta de lembrar é Frei Joaquim Santa Rosa de Viterbo, natural de Gradiz, paróquia do município vizinho, que dali fez sua casa de oração e trabalho, última morada também. Lembro-o a cada instante como incansável estudioso dos tombos monacais da Beira e não só, recorda o seu virtuosismo de investigador, testemunha a importância dos seus textos, particularmente do Elucidário, o livro que ensinou a conhecer a Beira como se Bíblia fosse, afirma Aquilino, agradecido ao frade da sua afeição. Na desdita, o velho convento da Fraga ainda teve um curto momento de glória quando os frades espanhóis da Ordem dos Missionários do Coração de Bahia, instalados na sua casa-mãe, da fronteiriça aldeia da Ponte, se acomodaram também na Fraga, na última década do século XIX, até serem expulsos do reino no ano de 1910, ainda em tempo monárquico. Aquilino não os refere explicitamente, mas serão porventura eles quem traz à Lapa como pregadores, a convite do padre Francisco Ferreira, alguns padres da Ordem, o padre Baldomero Siriza, por exemplo, durante a novena de São Barnabé, no ano de 1900, data em que Aquilino se encontraria no Colégio de Lamego, e durante a novena de 15 de agosto do mesmo ano, quando Aquilino se deslocara já para as explicações de filosofia em Viseu. É este padre Baldomero que Aquilino nos traz ainda como figura enfabulada no romance A Não Fomos pelos Bosques, guia espiritual da esotérica beata que foi a Maria da Encarnação, que fazendo escapar a todas as mundanidades da terra, renegar o amor de Pedro Giribaldes, que delas tomara de doentia paixão.
da Fraga, o roteiro segue caminho até às ruínas que o tempo preservou do mosteiro feminino de Santa Eufémia de Ferreira d'Aves, e Aquilino evoca, como só ele sabe, a paisagem que atravessa. A serra, que ia do convento de Ferreira d'Aves ao de Fraga, foi sempre espaço de regado. Não há memória de se erguer lá pinheiro, esta árvore que resiste tão bem em cima da rocha, como na areia ou na água, e a de areia volta a aguentar-se em pleno mar, nas naves, para ter o domínio do espaço. Pois ali não lançou raízes a denudada espécie vegetal. A serra era escalfada e agreste, sala de vento e dos lobos. Esquecendo a história pícara de Frei Tomé, que descia da Fraga a confessar a religiosos no mosteiro de São Bento, desçamos com Aquilino aos plainos onde assenta o seu casario antigo. Lá está o mirante, com arcabouço de torre de homenagem e a fieira de janelas em retângulo, hoje votado a palhal de feno. Lá está, em iguais circunstâncias, o pavilhão que era a botica. Um cedro esfrançado, estende um ramo, tal meia asa de coruja, por cima do cruzeiro que se ergue de fronte. Um e outro viram passar séculos e séculos místico-românticos, com moteiros, visitadores, morgados em suas bestas vagonas, ondas de povinho a cobrir como ecos aquelas fragas brancas, procissões garridas de romaria aos santos oráculos das aldeias, guiões rubros e claros a esvoaçar contra a fronte verde das macieiras e castanheiros. Lamas segue neste entrecho. Lamas de Ferreira d'Aves, senhoria dos senhores de Ferreira, alongada de um e outro lado do corredor de uma estrada que deixa à banda o alargado terreiro de uma feira de memória. Eis como a descreve Aquilino, nosso guia. A feira quinzenal de Lamas, espécie de Samarcanda do distrito, onde tudo se compra e se vende, desde arrastiatários à junta de bois, era, Olim, o lugar de encontro da gente que se prezava em vila e termo. E também eu era perdido e achado na feira de Lamas, é um tiro de espingarda da minha aldeia natal. Houve um tempo em que tudo ali era grave e familiar. Marchantes, cortadores de vitela, mais terra e saborosa do que a tão afamada vitela de Lavões, padeirinhas, mulheres de fruta, tendeiros, proprietários, empregados da comarca, gente de todas as condições e de todas as procedências da vasta região. Padres, esses e na máquina quantidade, não só da freguesia, como dos povos e concelhos vizinhos. Aquilino voltará a Lamas no livro das pícaras crónicas de Malhadinhas, que a revelia de Brígida se apresenta na feira, sabendo que o tenente de cruz o espera para um tardio ajuste de velhas contas, ignorando a baixeza do adversário que se mancomuna com a vil seita de malfeitores que reuniu. Malhadinhas, riscado no chão com o lódão, a fronteira de todo o território a defender, escapa ao confronto, graças à intervenção generosa e autoritária de Bernardo do Passo, então senhor dessa moradia fidalga, o Passo de São Miguel de Lamas, que fora dos velhos Pachecos, depois dos Marqueses de Ferreira, e que ainda hoje se deixa perceber na arquitetura da sua torre e na arqueologia dos traços residuais de um fosso a primazia da missão militar que era a sua. Aquilino quis ainda passar ali perto no Carvalhal. Era dali o seu caseiro, José Januário, que trocaram a manha da sua pequena quinta da Slutosa pela viragem do Wolfrâmio, o ouro negro que então por ali corria. As velhas terras de Ferreira d'Aves são para Aquilino um rosário de memórias sempre gratificantes. Aquilino, que as conhece por dentro, às vezes mais não faz do que aproveitar-lhes o nome com que batiza alguns dos seus heróis, o Frangarito Navelhinho, do sangue dos Gaudentes da Voltosa, e Ioma, o fidalgota de débil caráter, que envergonha com as suas debilidades o estuante comportamento, a firmeza de caráter, a âncora da honra dos serranos das terras do Dão. Mereceu larga atenção a Aquilino a cavaleiresca história do Indiático,
Designação como ficou conhecido Francisco de Almeida Gouveia, natural de Vila Boa, que no início do primeiro terço do século XVII embarca para a Índia em busca da riqueza e glória, e que o manejo das armas acabará por conferir-lhe tal fama e proveito que irão promovê-lo a governador da Praça de Moçambique. E é nesta situação, conta Aquilino, apoiado no texto depois desaparecido do Olimpo Místico, que ocorre o trágico episódio de um assalto de alligator nas margens do Zambeze, de que Francisco Gouveia escapou com vida, graças à intercessão da Senhora da Lapa, a quem, no instante do perigo, se confiou. A fera acaba por ser morta e esquartejada. O imediato manda retirar-lhe a pele que, a seu mano, é salgada e conservada. Voltou o Gouveia à sua terra, podre de relíquia de glória, escreve Aquilino, acerca do imediático, que assim ficou conhecido este soldado. E continua seguindo a lição do Olimpo Místico. Logo que subiu à sua terra de soltos e penhascais, uma das primeiras coisas que fez foi empalhar a pele do caimão, pintando e retocando a capricho. E fê-lo de tal maneira que tão singular estampa ao que ficou de animada, parece mesmo que está a sair do grande rio africano para tragar a gente. E com grande pompa, música e fogotório, a içaram onde hoje se encontra, balouçada de duas cambalheiras de ferro sobre o vão alto do templo que é o Santuário da Senhora da Lapa. Esta figuração, transfigurada na voz popular como imaginal lagarto, loquaz ex-voto dedicado à Senhora da Lapa, permaneceu quase até hoje como memória embelezada, distorcida com graça para a mais paroquial história da Tecedeira. Termino com a resumida história de amor e ferocidade do enxundioso Próspero Antunes, já cinquentão, natural de Lousadela, que se apaixonara pela Maria Rosa Damas, uma frangainha de Alcolar com ela, escreve Aquilino, senhora, além dos agrados, de uma legítima de regalar. Maria Rosa cativara-se, entretanto, de amores por um tal Artur Tavares, natural de Veiga, que, tomado de idêntica paixão, por amor dela abandonou o seminário. Maria Rosa, cativa da apertada vigilância paterna, já que o pai a quer ver casada com o maioral, intenta mandar notícia a Artur da Veiga para que venha em seu socorro. Traída, vê o seu amado ser preso, por mais que inocente. Sujeita a um casamento de pantomina, será liberta do cativeiro pelo amante que, entretanto, se libertará ele próprio da prisão e que corre, ao jeito do zorro de um filme hollywoodesco, a libertar a amada no escuro de uma noite que apenas se iluminou com as chamas do incêndio provocado na mansão onde a aprisionada se mantinha, e com o abraço de Artur que corre, levando-a neste também imaginal corcel do amor para a nova pátria da liberdade e da prisão. O Sátão, na geografia sentimental da querida Oliveira, quanto baste para que os já traçados roteiros que se cruzam nas terras do Demo possam abarcar estes novos caminhos, trios de gente e de memórias tão fecundos quanto os dessas terras irmãs, habitadas umas quanto outras desde as arcas, por quem carrega em suas veias o mesmo sangue, por quem carregou em seu peito o sufoco e a indignação, e esperou que Cristo ali chegasse, por fim, e os apóstolos da liberdade, que esses também tardaram. O mesmo chão de Paradise, a mesma riqueza de alma dessa pátria que agora pode tornar-se maior. Aquilino talvez mereça.